Salve, salve galera, Johnny MZS na área mais uma vez e hoje para fazer um super unboxing aqui, teste do controle mais barato, sem fio, né, que você vai poder jogar com cloud, compatível com cloud, né. O anúncio do Mercado Livre diz que ele é compatível com o cloud, então, né, vamos ver se é verdade, né, se o anúncio é verídico. E você vê já uma embalagem aqui muito parecida com o que é a embalagem do controle sem fio do Xbox 360, né? Ela tá toda embrulhada aqui. Vamos tirar esse... Ó, exatamente o controle muito parecido com o controle do Xbox 360 e a embalagem também, né? Mas aqui em cima você já vê a marca, né? Bomax, essa é a marca. E eu vou deixar o link aí na descrição dos comentários, né? Como sempre, para vocês darem uma conferida, caso você queira comprar também. Então, vou fazer um unboxing rápido aqui, né? Retirando ele da caixa, então. Não tem mais nada na caixa. Então, aqui temos o plástico. Também tirei do plástico. E agora, vemos o super receptor, né? Então, ele é sem fio, realmente. Mas você tem um receptor diferente aqui, né, cara? Meio comprido até, né? Grande e tal. Não é... Geralmente, ele vem só aqui, né? O dongle, que eles chamam, uma coisa assim. Você coloca ele no... aonde você quer conectar e consegue jogar sem fio. Mas esse aqui é um pouco maior. Beleza? E vamos ver, esse aqui é o controle, exatamente igual ao controle do Xbox 360. Ó, escuta o barulho. Parece bem tranquilo aqui de jogar, tá? O controle parece bem bom, bem confortável até, né? Aqui embaixo a gente tem o lugar das pilhas. Opa! Que é igual o do controle do Xbox 360 também. E aí você coloca pilhas aqui. Talvez, ó, dê pra você colocar bateria também. Provavelmente dá pra você colocar bateria também, porque tem essa partezinha aqui. Então eu vou tirar as pilhas aqui do meu controle do Xbox 360, do Xbox One. Aliás, Xbox Series X. E vou colocar ele aqui, né, nesse Paranauê aqui. É diferente, né? Ele encaixa nele para depois encaixar no próprio controle. Aí, agora já ficou mais pesado com as pilhas e já acendeu a luz aqui também, né? Onde ele tá buscando, provavelmente, o seu reconhecimento, né? Que é essa caixinha aqui. E aí você vê que tem um botãozinho aqui de emparelhamento, né? E só isso, né? Não tem mais nada especial aqui, só esse controle de emparelhamento. Aqui também não tem botões adicionais, né? Só Start, Select, né? Eu sempre chamo de Start, Select. É aqui a casinha aqui, né? Que pode ser o botão Xbox também. E os analógicos. Aqui atrás também não tem nenhum botão. Aqui tem uma entrada igual ao do 360 também. E um botão de sincronização, tá? O controle realmente é bem confortável, cara. Eu joguei pouco no Xbox 360, então não tive essa experiência do 360, mas o controle parece bem confortável. Agora vamos para os testes na prática, né, cara? Vamos testar. Vamos testar se ele funciona no PC com Windows, né, para jogar no xCloud, e vamos testar se ele funciona na TV Samsung também para jogar no xCloud. O que vocês acham? Funciona ou não funciona? Já comenta aí antes de ver na prática, tá? E vamos lá. Bom, então você tá vendo aqui, né, o super conector aqui, e eu vou tirar aqui um cabo USB que eu tenho no PC e vou colocar ele aqui. Ó, não liga a poeira, hein, cara, esqueci de passar um paninho. Beleza? Ele já tá piscando aqui. E vamos ver o controle eu acho que não tá mais ligado. Vamos ligar ele. Ó, tá piscando também. E já reconheceu, cara. Eu nem precisei apertar aqui no botão de paramento, nem aqui e nem aqui. Ele já reconheceu os dois. Beleza, indo para a segunda parte da nossa gravação aqui, cara. Vamos testar aqui Forza Horizon 5, que é um jogo que exige bastante aí, né? Pra você ver se tá funcionando ou não. Deixa eu colocar o fone aqui pra ver se não tem um áudio muito alto, muito estourado. E vamos testar, né, cara? Esse controlezinho aqui, que se você jogava no Xbox 360, você vai ter aí provavelmente uma experiência muito parecida com o que era jogar no 360. Mas ele é realmente bem confortável, tá? 1 minuto de fila, assim que terminar a gente retorna aí. Lembrando que o link desse produto está na descrição dos comentários. Eu comprei no Mercado Livre para testar para vocês, porque é o controle sem fio mais barato, compatível com o cloud, né? E agora a gente vai comprovar isso.
ou não. Beleza, já começou aqui Forza Horizon 5 e vamos ver, vamos apertar aqui nos botões aqui pra ver se reconheceu, né, cara? Opa, desligou o controle, tá? Ele ficou muito tempo... Ou é a pilha? Deixa eu ver se é a pilha. Tivemos um primeiro problema, mas por enquanto não é culpa do controle, tá? Minha pilha eu acho que já tava no fim. Igual a Duracell que é melhor, hein? E nem tô sendo patrocinado, mas, cara... Essa Multilaser aqui, ela não dura tanto tempo assim quanto a Duracell, né? Vamos ver se vai ligar o controle. Cara, não é possível que as minhas pilhas estavam todas cagadas. Ah, ligou. Aí. Boa. Vamos apertar aqui pra ver se vai aceitar. E... Cara, não reconheceu, hein? Não reconheceu. Por enquanto a promessa ficou na promessa. Mas calma que eu vou fazer outros testes. Vou fazer o seguinte. Vou pausar aqui, vou fazer um teste aqui e já volto. Bom, voltando aqui, o que eu fiz, tá? Eu retirei o dispositivo de reconhecimento dele, né? Aquele dongle, né? O USB que você conecta no seu PC. E conectei ele novamente e apertei no A aqui, né? Ele reconheceu logo no jogo, tá? Então, acho que talvez algum probleminha técnico aí, mas, cara... Não, nesse caso não foi um problema geral. Vamos ver agora, né? Então eu apertei no A, ele tá sincronizando aqui o Forza Horizon 5. Então a dica aí, né, para quem adquirir esse controle, inicialmente ainda, né? Ainda não estamos no teste completo. Mas caso você tenha esse problema, né, cara, você fique desesperado, pense... Meu Deus, não funciona esse controle. Tira o aparelhozinho de reconhecimento dele, do Wi-Fi ali, e conecta de novo no USB. A princípio vai funcionar, tá? E eu já tava meio desesperado, cara. Eu já tava mexendo em tudo que é configuração aqui pra ver se eu achava aonde que estava o problema. Mas, menos mal, foi apenas um susto, né? Ok, já estamos controlando o veículo aqui. O Forza Horizon. Eu tô com a marcha manual ainda. Pra variar. Ok, estamos jogando de boa, cara. Tá suave aqui pra jogar. Eu vou testar também no Boosteroid, tá? Vou ver se dá tempo ainda de testar no GeForce Now. Se o vídeo ficar muito longo. Eu ainda quero testar na TV Samsung que eu prometi pra vocês. Então, por enquanto, eu vou testar no xCloud. Mas, ó, tá funcionando muito bem, cara. Tá tranquilo. A resposta tá boa. Então é o controle sem fio mais barato para jogar em cloud gaming, cara. Ele tá respondendo bem realmente, né? Tá dando para jogar aqui. Suave. Não faz tempo que eu não jogo Forza, então eu tô destreinado, né? Ó o drift. É diferenciado, hein? Cara, muito bom o controle, tá? E é macio aqui pra apertar. Até o questão do barulho, meu, o controle do Xbox faz mais barulho, tá? O controle original do Xbox One, né? Do Xbox Series X, S. Ele faz mais barulho quando você aperta do que esse aqui. Ele é bem silencioso. Então a qualidade do material aqui tá muito boa também. Ó. Uou, peguei caminho. Cara, muito suave. Agora eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem se tem algum tipo de delay, né? Algum input lag, né? Então vamos, ó. Apertei aqui, tá realmente respondendo muito rápido, ó. Ó, bem rápido mesmo. Pra responder. Muito bom, cara. Realmente o controle funciona e é muito bom. Agora, vamos ver se o controle do Xbox funciona dentro do xCloud. A princípio não, tá? Tô apertando aqui, ó, e não tá respondendo. O Start funciona. O Select eu nem lembro se faz alguma coisa dentro do Forza, mas nesse momento não está apertando nada. Aqui para mudar a câmera, né? E aqui para frear e acelerar. Enfim,
No xCloud tá funcionando. Claro que ainda é um teste um pouco básico, mas, cara, dá pra dizer que tá funcionando muito bem. Tá tranquilo aqui no xCloud. Eu vou abrir o Boosteroid rapidamente aqui, antes da gente fazer o teste na TV Samsung. Beleza, já estamos aqui no Boosteroid Cloud Game, né? O link também tá aí na descrição dos comentários, caso você queira se cadastrar lá, testar a sua velocidade ou conhecer o serviço. E vamos ver se esse controle também funciona no Boosteroid. Aqui eu abri o jogo Red Dead Redemption 2 e vamos lá, vamos ver se reconheceu. Você vê que já fez um barulhinho aí. Vamos clicar no modo história. Opa, o A já reconheceu, cara. Ok, e já abriu o jogo e já estamos aqui pelo Boosteroid jogando em nuvem com o nosso super controle compatível com o Cloud, mais barato do Mercado Livre. Ó, para correr aqui na neve, eu não sei se ele corre, né, mas é para ser o A, A resposta tá um pouco pior aqui no Boosteroid, né? Aí eu não sei dizer se é a questão da latência, porque a gente sabe que o Boosteroid tem servidores nos Estados Unidos. Então eu vou mostrar para vocês a mesma coisa, o mesmo teste que eu fiz aqui, ó. Ó, a latência, o input lag tá bem maior aqui no Boosteroid, né? Ele sente bem mais pela questão de ter servidores fora do Brasil. Em breve vai ter servidor aqui também, já foi confirmado, né? Mas aqui pro Boosteroid não tá valendo a pena esse controle, tá? Principalmente enquanto não tiver servidores no Brasil. Mas deixa eu fazer um teste aqui agora no teclado. Tá dando uma travada aqui realmente. Acho que a travada tá acontecendo aqui no próprio Boosteroid, tá? Realmente tá bem... A latência subiu bastante. Não dá nem pra dizer que é o controle nesse momento. Tá bem travado. Então nem pelo teclado eu não tô conseguindo jogar. Então, nesse caso, cara, o teste não valeu, né? Não valeu a pena esse teste. Mas enfim, sabemos que é um pouco mais complicado aqui pro Boosteroid, né? O ideal é você conectar via cabo, né? Ter um controle via cabo enquanto não tiver servidores no Brasil. Já mostrei outras vezes para vocês. Nesse caso aqui, hoje eu tô tendo um problema sério aqui, né? Então, porque o FPS de stream tá em 9, né? Parece que é até no servidor, né? Esse problema. Enfim, agora eu não vou focar muito nesse problema, mas fizemos o teste aqui, né? Nesse caso, o ideal, esse controle aqui é mais para você jogar no xCloud, né? Ou em servidores locais. Agora vamos testar na TV Samsung. Bom, já estamos abrindo o xCloud na TV Samsung e eu já conectei lá, né, o dongle USB, né, cara, aparelhinho que vem junto para você reconhecer o USB, né, reconhecer o controle sem fio. Já tá conectado na TV e já reconheceu, cara, porque eu já consigo controlar aqui, tá? Então bem simples, não tive que fazer nada, ele já reconheceu. E agora vamos abrir o mesmo jogo, Forza Horizon 5, e ver se tá executando ele normal, né? Eu vou aproveitar para mostrar para vocês aqui, né, enquanto não abre o jogo, vou mostrar aqui a conexão para vocês. Então, né, ó, tá conectado na TV, não liga a bagunça dos cabos aqui, mas tá conectado, ó, com a luzinha verde acesa, conectado no USB aqui da TV, tá? Então ele é bem simples, você só conecta, ele já reconhece o controle. Beleza, o jogo já tá aberto aí, eu tentei posicionar a câmera aqui num lugar diferente só para vocês terem uma ideia aqui melhor de controles, para eu conseguir também controlar aqui, né, e a gente fazer um teste um pouco mais rápido. Daqui a pouco eu aproximo da TV para vocês darem uma olhada também, mas cara, já dá para perceber aqui que tá funcionando e de forma bem parecida com o que estava funcionando no PC, então você consegue jogar com tranquilidade na TV, cara. Isso aqui é legal, né, cara? Você paga barato aí no controle, né? O controle Xbox tá na faixa de 380, 400, 450 o controle original. Esse aqui tá na faixa dos R$100, né? Então, e é sem fio, é muito bom porque você pode se distanciar da TV. E agora a gente vai fazer um teste desse mesmo. Vamos se distanciar da TV para ver se ele vai alcançar, né? Eu não tenho um
uma distância aqui muito grande, mas eu vou mostrar para vocês. Antes vamos mostrar aqui mais perto da TV, então, ó, aquele mesmo teste que eu fiz antes, questão de delay, de input lag, né? Então, para a direita aqui, ó, para a esquerda, para ver a parte de trás do carro. Então, realmente tá funcionando muito tranquilo aqui. Vale a pena. Bom, meu quarto não é muito grande, então não tem como eu ir muito longe. Esse é o canto mais longe que eu tenho do quarto. E vocês conseguem ver um pouquinho aí de como está funcionando o controle nessa distância. Sei lá, que dá o quê? Nem 10 metros, né, cara? Deve dar uns... Não, 10 metros seria demais, né? Imagina um quarto com 10 metros. Deve dar uns 3, 4 metros, sei lá, cara. Tá funcionando tranquilo, obviamente eu não consigo testar aqui 100%, né, com uma mão só e gravando, mas você consegue ver aqui, ó, virando para direita, para esquerda aqui, né, a parte da câmera, a resposta é muito imediata. Então, funciona, vale a pena. Vou deixar o link aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado do teste. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, valeu e até a próxima.